de Jesus, Gênesis capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 2. Do verso 1 até o verso 9. Queria que você acompanhasse comigo. Em nome de Jesus. Tem tudo a ver com o louvor que foi cantado aqui, em nome de Jesus. Eu nem combinei. Glória a Deus. Amém? Todo mundo no texto? Amém. Glória a Deus. Diz assim, Gênesis 2, do 1 ao 9. Deste modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que nele há. No sétimo dia, Deus havia determinado, no sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a obra da criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos havia brotado da terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou vivente. O Senhor Deus plantou o jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Estava a meditar essa tarde em nome de Jesus, ouvindo o louvor do Senhor. E ouvindo o louvor, Deus me levou para Gênesis capítulo 2. O que eu queria declarar para você essa noite é que desde o início o Senhor escreve a sua história. Desde o início Deus escreve a sua história. Glória a Deus. Acredite você ou não, nós todos fazemos parte dessa história. Você crendo ou você não crendo, nós fazemos parte da história de Deus. A Bíblia diz que tudo se inicia Deus criando um lar para a humanidade. Tudo se inicia Deus criando esse mundo e no que nele há. E aí quando você começa a ler as Escrituras, irmão, não sei se é com você, que o Espírito Santo de Deus te toma e você começa a compreender o Deus quer te levar. Deus, quando Ele começa a formar um mundo, e aqui nós nos adiantamos no capítulo 2,
E ele diz que ele completou a criação dos céus e da terra. Veja bem, irmão, Deus está fazendo a história. Depois de ele ter projetado isso, tendo feito, Deus, a Bíblia diz que Deus ele abençoou o sétimo dia e o santificou. E foi o dia que Deus descansou. Mas não é um descanso, porque Deus não descansa de estar cansado. Sabe um descanso qual foi aqui? Sabe quando você conclui algo, você, o seu trabalho, algo que você termine, que você conclua? Eu lembro um pouco quando a gente pintou aqui, e era de uma maneira quando nós iniciamos a quebradeira. E aí depois que você vê tudo pintado, nós colocamos as cadeiras, tiramos umas fotos para saber de que forma ficaria melhor. E aí você depois que termina tudo, você fica olhando aquilo prontinho, você senta e começa a olhar para aquilo que está acabado. Você descansa, mas não é que descansa de cansado, é que quando você descansa, você olha para tudo que foi concluído. É isso que Jesus, é isso que Deus está querendo passar para você e falar: olha, eu projetei tudo isso aqui. A Bíblia diz que foi em 7 dias, mas para Deus nada é impossível, né? Terminar em 7 dias, mas eu acredito que não foi 7 dias no nosso tempo, de 7 semanas, de um dia de 24 horas, porque a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Mas o que eu sei é que Deus diz que Ele descansou olhando para a obra que Ele tinha feito. Olha que interessante. Aí Ele diz assim: Moisés, quando está escrevendo o Gênesis, ele diz: esse é um relato da criação dos céus e da terra, quando o Senhor Deus criou os céus. E aí eu lendo, aí ele diz assim: nenhuma planta silvestre, nem grãos havia brotado, nenhuma planta da terra, pois Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra. E aí eu começo a olhar, ele conclui mais para frente, diz assim: e não havia quem a cultivasse. Ou seja, Deus está falando assim: olha, está tudo projetado, está tudo pronto, só que eu ainda não vou mandar a chuva brotar, eu ainda não vou mandar a chuva regar a terra. Por quê? Porque eu ainda vou dar alguém para cuidar. Eita, Jesus. Eu preciso de alguém para cuidar dessa criação. Meu Deus. Eu preciso de alguém que possa cuidar daquilo que eu projetei, daquilo que eu criei. E olha o amor de Deus tão grande por mim, por você. Depois de Deus ter projetado isso, Ele falou assim: olha, ainda eu não posso ainda colocar o bolo na cereja, porque eu ainda preciso de alguém para cuidar de tudo isso. E pensando nesse alguém, Deus pensou em mim e você. Você sabia disso? Ele falou: eu preciso de alguém para cuidar disso, para que tome conta disso, desse jardim. Então o Senhor formou, aí a Bíblia diz, irmão, depois de Deus ter criado, Deus então formou o homem do pó da terra. Aí ele falou: olha, eu preciso de alguém para cuidar, eu preciso de alguém para eu colocar nesse jardim, eu preciso de alguém para colocar na criação de tudo que eu fiz. Deus está dizendo para mim, para você essa noite, querido, que o projeto de Deus, aonde Ele escreve a história, Ele diz que essa história só é possível se eu e você estivermos inseridos nela. Aleluia, Jesus. Porque a criação inteira sendo feita sem eu e você, não passaria de uma grande criação de Deus. Mas Deus não queria somente criar, Deus queria colocar alguém dentro da criação.
E Deus, por querer colocar eu e você, inserir eu e você na criação dele, Ele nos formou do pó da terra, do que Ele tinha criado do zero. Deus projetou eu e você do pó, do improvável, daquilo que não podia teoricamente ser formado nada. Deus então Ele projeta eu e você da mesma maneira que Ele criou, Ele fez a criação. Ele projeta eu e você, começa a lapidar eu e você, começa a criar o nosso corpo, começa a criar o nosso molde igual a sua imagem e semelhança. Nós vamos fazer o homem igual a nós, semelhantes igual a nós. Aleluia. Na sabedoria, na inteligência, na santidade, na beleza. É dessa forma que nós vamos criar o ser humano, porque a Bíblia, se nós olharmos para a natureza, tudo que Deus criou é lindo. Se você olhar as paisagens na internet, tudo aquilo que o homem projeta na internet que você possa ver, você vê que Deus fez tudo maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas Deus ter projetado isso, Ele escolhe eu e você para desfrutar da sua criação. Deus então Ele sopra em nossas narinas o fôlego da vida, coloca em mim e em você o Espírito. Através da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, Ele sopra sobre nós a vida e nos insere na sua obra-prima, que é a criação dos céus e da terra. É nesse contexto que eu e você estamos inseridos de criação. É nesse contexto, nesse plano de Deus, que Ele nos coloca para nós vivermos o sobrenatural com Ele. Era nesse plano em que Deus queria ou planejava que nós viéssemos andar junto com Ele, cuidando de tudo que Ele fez com amor e gratidão. É nesse enredo que Deus transforma, faz o homem e a mulher, coloca no seu jardim, crendo que a criação ao qual eles tinham acabado de fazer, o homem e a mulher, para cuidar de tudo que Ele fez, fosse andar em bondade e gratidão com Ele dentro do jardim. Meu Deus. É como se eu e você, quando nós estamos andando debaixo da sua vontade, debaixo do seu amor, da sua autoridade, é como se Deus estivesse olhando para mim, para você: olha, esse é o filho ao qual eu me agrado, porque Ele está zelando, Ele está cuidando de tudo aquilo que eu criei. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Por isso que a Bíblia diz que Deus Ele não ama o pecado, mas Ele ama eu e você, porque nós somos criação dEle. E não foi para isso que Ele nos fez, para que nós viéssemos andar errante no nosso caminho, não. Ele fez eu e você para que nós pudéssemos acertar e andar em bondade e gratidão a Ele. Por isso que Ele nos fez, Ele nos criou, e tudo que Ele fez foi para nos dar. E Ele disse simplesmente: olha, eu vou te dar tudo isso, para que você ande em retidão, para que você ande em bondade, para que você ande cuidando de tudo que eu estou colocando sobre vocês. Aleluia. Esse era o coração de Deus com Adão e com Eva, com a sua criação. Era de algo que você conclui e fala assim, sabe quando você conclui algo, você fala assim: olha, eu vou me retirar por um tempo, e eu vou deixar você cuidando da minha casa.
Deus. O pai, ele vai viajar e fala: olha, filho, eu sei que você tem cuidado dos seus pais, eu sei que você tem cuidado da casa, você tem andado em obediência conosco. Só que, filho, nós vamos ter que viajar, nós vamos nos ausentar por algum tempo. Só que olha só, filho, nós vamos nos ausentar, mas no finalzinho da tarde, eu venho falar contigo. Meu Deus. No finalzinho da tarde, eu venho dialogar com você. Meu Jesus. Aí a Bíblia diz que Deus então ele se retirava e deixava os seus filhos no meio da criação. E ali os seus filhos, Adão e sua esposa Eva, vivendo no jardim, na criação, comendo de todas as frutas ao qual Deus tinha feito para eles, de tudo ele podia comer, tocar, podia andar, desfrutar, ir para as cachoeiras, para os lagos, tudo que tinha naquele paraíso eles podiam desfrutar. Só que Deus falou: olha, tudo isso foi feito para vocês cuidarem. Tudo isso eu fiz para que vocês viessem a cuidar. Eu fiz, mas quem vai cuidar de vocês? Eita Deus. E muitas das vezes o que Deus faz conosco é isso. Ele cria algo na tua vida, algo grande, aonde eu e você venhamos a desfrutar do que Ele preparou para mim e para você. Só que depois que Deus cria e nos entrega, Ele quer que eu e você venhamos cuidar daquilo que Ele nos entregou. Eita Deus. Isso está inserido muitas das vezes no nosso ministério, isso muitas das vezes está inserido no nosso caráter, na nossa vivência, na nossa conduta, no nosso modo de agir. Ele fala: olha, eu te criei, eu te formei, só que eu quero agora que você cuide da vida a qual eu te dei. Meu Deus. Aleluia. Que você venha cuidar da vida que eu te entreguei. Por isso que o ditado do mundo diz: cada um cuide da sua vida. Aí, irmão, Deus deu a cada um de nós nossa própria vida. Sabe por quê? Nós devemos prestar conta a Ele das nossas próprias vidas. E o pastor ainda mais vai ter que prestar conta de vocês. O rebanho ao qual Deus colocou diante da minha vida. Além de eu cuidar da minha casa, do rebanho ao qual Deus me colocou na responsabilidade. Ao qual Deus diz assim: olha, coloquei para você cuidar. Para você. E o que aconteceu? Deus falou: olha, vamos ausentar. Mas no final da tarde, eu venho estar contigo. E uma das vezes é assim que acontece na nossa vida secular. Os pais, eles se ausentam da casa, do meio de proteção, do ambiente puro, do ambiente saudável. O pai, ele se ausenta e fica o filho. Só que o filho agora, sem a presença do pai, o filho pode sofrer influências. O filho agora, sem a presença do pai, o filho pode ser influenciado. E assim a Bíblia diz que aconteceu com Adão e com Eva. Quando o pai se ausentou de estar com ele todos os dias do seu lado, eles começaram a sofrer influência do inimigo. Meu Deus. É Jesus. Eles começaram a sofrer influência daquilo que Deus
E você também sabe porque nós somos jovens. Mas eu ainda sou jovem, não sei você. Na frente dos nossos pais, da nossa mãe, a gente tinha até asa de anjo. Mas quando eles se afastavam, só Deus sabia quem nós éramos. Só Deus sabia o que nós aprontávamos. Mas para os nossos pais, falavam: não, meu filho é sem palavras, meu filho é exemplo. Mas para os da rua, a mãe nem sabe o que é o filho. Dessa mesma forma, só que isso que aconteceu conosco serviu de uma lição para mim e para você. Aprendeu que quando nós amadurecêssemos, essas atitudes fez com que eu e você aprendêssemos quem eram realmente as pessoas de verdade. Fez com que eu e você aprendêssemos o que é falsidade. Fez com que eu e você viéssemos aprender o que é falsidade com o irmão, em quem você deveria confiar ou não. Ou seja, a ausência dos nossos pais fez eu e você amadurecer como pessoa. Da mesma forma, era assim que Deus queria tratar Adão e sua esposa Eva. Ele falava assim: eu não posso ficar perto deles. Eles precisam amadurecer. Já está tudo pronto, eu já entreguei a eles, disse para ele, eu ordenei, falei: olha, cuidem de tudo, e como que quiserem. Talvez Deus pensando assim: vamos ver como eles vão se sair. Senhor, agora, sem a minha presença, ao seu lado. Só que é nessa hora, irmão, que o inimigo ele observa também. É nessa hora que o inimigo começa a entrar. Ele começa a minar a vida. Ele começa a minar a mente de Adão, de Eva. Ele começa a colocar dúvida na sua cabeça. Ele começa a dizer: olha, não é bem assim. Você não pode comer do fruto. Olha, é bem assim. Deus não quer que você tenha o mesmo conhecimento que Ele. Come do fruto. Só que quando nós estamos na presença, quando eles estavam na presença de Deus, todos esses dias, a percepção deles era outra. Só que agora, quando a presença de Deus ela não está constante com ele, só vai aparecer no final da tarde. Ela abre um espaço de tempo onde o inimigo começa a trabalhar na vida deles. Eu não sei se você está pegando a mensagem, mas quando nós abrimos o nosso tempo, quando nós distanciamos de Deus, nós abrimos espaço para criar dúvida na nossa mente. Meu Deus, aleluia. O inimigo usa esse tempo, ele usa esse distanciamento ao qual nós estamos nos distanciando para minar a minha e a tua mente, para colocar dúvidas sobre a minha e sobre a sua mente. Só que a verdade é, quando nós estamos na posição do lado dele, as dissensões, os disse-me-disse, as conversas que chegam ao nosso ouvido, você fala: não estou me ouvindo, porque você está do lado dele. Eita Jesus. Você está do lado dele, eu nem quero ouvir isso. É pra lá. Porque você está com ele, você quer somente ele, você não liga para vozes. Só que agora ele fala: olha, vou me ausentar. Aí as vozes chegam e falam: cadê ele? Ah, não está. Vai colocar no final do dia. Ah, eu tenho esse tempo. Aí se ele tem esse tempo, o que você faz? Dá ouvidos. E nisso a Bíblia diz que o inimigo ele vai contaminando eu e você. Meu Deus. Nisso o inimigo vai contaminando a minha mente, a sua mente. Ele vai contaminando o nosso caráter. Ele vai colocando dúvidas sobre mim, sobre você. Ele vai falar assim: será mesmo que é isso?
que ele está dizendo? Será mesmo que é isso que ela está dizendo, é verdade? Será que ele não falou isso? Será que ela não falou isso? As dissensões, as conversas corrompem os maus costumes, começa a minar a nossa fé. E não foi diferente com eles. O inimigo começou a minar, colocar dúvidas sobre a sua mente. E a Bíblia diz que no final do dia Deus aparecia e dialogava com eles. E eles dialogavam com o pai: e aí, está tudo bem? Tá tudo bem, Senhor. Só que eles não contaram a Deus que estava sendo contaminado por vozes. Eita, Jesus. Eles agora não compartilham mais com aquele que lhe entregou o jardim. Eles agora, eles não confessam ao Senhor que estão sendo tentados. Eles não confessam ao Senhor agora porque a dúvida entrou sobre ele. E talvez eles pensassem assim: eu conjecturando. O inimigo soprou, falou: olha, se você comer do fruto, você terá o mesmo conhecimento de Deus. Ele entrou no coração. Se entrou no coração, ele não podia chegar para Deus e dizer: ah, Senhor, a serpente disse, se eu comer do fruto eu vou ter o mesmo conhecimento que o Senhor. Não ia falar isso, porque Deus, na mente dele, talvez, eu conjecturando, podia pensar assim: olha, Deus vai me tirar o fruto, não vai deixar que eu me aproxime do fruto, e se for verdade o que a serpente está falando, eu vou ser igual a Deus. Aí já entrou dentro dele, no coração. Aí Deus se apresentava, que muitas das vezes Deus se apresenta para mim e para você: e aí, filho, como é que estão as coisas? E você pega e fala nada para ele. Ah, tá bom, Senhor. Meu Deus. Tá bom, tá tudo bem, minha vida. É, Jesus. E Deus fala: e aí, filho, tá tudo certinho mesmo? Tá, Senhor, tá tudo bem. Você não quer mais conversar com ele? Você não quer mais confessar a ele os seus pecados? A Bíblia diz que aquele que confessa ao Senhor deixa o pecado, e esse Deus o perdoa. Precisa haver um confessamento. Precisa confessar, se arrepender e deixar o pecado. Mas algo entrou no meio do teu coração que a gente não consegue mais fazer isso agora. Porque Deus está por alguns instantes ausente. E eu vou dizer para você qual é os momentos que Deus está ausente. Presta atenção. Sabe quando Deus está ausente? Quando você sai para trabalhar das 8 ou das 7 até o término do seu horário. Esse horário você está ausente dele. Não, pastor, eu estou pensando em Deus. Não, estou até pensando em Deus. Mas você está ausente da conexão com ele. Porque você não consegue estar conectado e trabalhando. Por isso que Deus diz assim: ei, queres falar comigo? Entra no teu quarto sozinho, em secreto. E em secreto eu vou falar contigo. Você precisa de comunhão. Você precisa de estar com ele. É que nem você, quando você está trabalhando, você consegue conversar com uma pessoa trabalhando e almoçando. Você não consegue almoçando. Nossa, você trabalhou, você conversa. É da mesma forma com Deus. Então, nesse tempo que Deus fica ausente, que é no intervalo do nosso trabalho, no horário do nosso trabalho, que muitas das vezes são 8 horas por dia, 10 horas por dia, algum 12 horas por dia, eu não sei qual o tempo que você trabalha. Mas esse é o tempo que você está ausente dele. E é nessa hora, nessa ausência que o inimigo entra. É nessa hora que o inimigo filtra. É nessa hora que o inimigo começa a contaminar a minha e a sua mente. É nessa hora que nós olhamos para coisas corruptíveis. É nessa hora que nós começamos a olhar para aquilo que não é íntegro, para aquilo que é impuro. É nessa hora que eu e você começamos a olhar a oportunidade onde não é oportunidade.
oportunidade. É nessa hora que eu e você achamos que o errado é o certo. Meu Deus. A ausência dele. Aí nós chegamos em casa, aí temos a deveres com nossa família, com nossa casa, com aquilo que nós iremos comer, com aquilo que nós iremos fazer amanhã. Aí tem o tempo que nós temos com a televisão, tem o tempo que nós vamos tirar para a internet, tem o tempo que nós vamos falar, olha, preciso descansar um pouco, eu estou cansado. E aí eu digo para você, meu irmão e minha irmã, essa ausência de Deus faz com que o inimigo entre no meu e no teu coração. Faz com que o inimigo tente nos contaminar pela ausência da presença de Deus. Meu Deus. Aí nós temos culto, quinta-feira, domingo, terça-feira oração. Aí você fica segunda, aí você fica quarta, aí você fica sexta, aí você fica sábado, 4 dias, entrega 3. Você fica 4 ausente, entrega 3. Vai somando. Eu fico 4 dias ausente, entrego 3. 4 dias ausente, entrego 3. Essa soma não fecha. Você tem mais dias ausente do que presente. Aí você quer que a sua vida espiritual seja uma bênção. Meu Deus. Aí você quer que a sua vida espiritual decola. É impossível, é contra a matemática, irmão. É mais ausência do que presença. E muitas das vezes você está na presença, mas está ausente. Não sei se você está me entendendo. Às vezes você está aqui, mas sua mente está lá. E o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite é: a ausência da presença de Deus dá legalidade para que o inimigo entre. A ausência da presença de Deus dá legalidade que o inimigo mine a minha e a tua fé. É isso que Deus estava dizendo para ele. É isso que Timóteo 3:2 diz. Olha o que acontece, irmão. E aí vocês vão refletir. Se vocês já ouviram algum caso assim, diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos e profanos. A ausência de Deus faz com que existam homens amantes de si mesmos, pastores de si mesmos, não querem mais obedecer o pastor. A Bíblia diz, Timóteo 3:2, são desobedientes. Esses são pais e mães ingratos e profanos, porque deixaram a ausência ser maior do que a presença. A ausência na vida desses homens, a ausência de Deus na vida dele foi maior do que a entrega dele para o Senhor. Aí a Bíblia diz que assim eles se afastaram de Deus, dando ouvido à serpente e a si próprios. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles fazem isso, o pecado contaminou eles. O pecado conseguiu dominá-los. Que a Bíblia diz que o pecado, ele é engodado. Ele é engodado pela sua vontade de exercer aquilo que não agrada a Deus. Ou seja, vou explicar melhor. A origem do pecado dá quando nasce em você a vontade de pecar, mas você não peca na hora.
Na hora que vem o desejo de você pecar, não importa qual tipo de pecado, quando vem o desejo, você na hora às vezes não faz o ato, você não peca, você não rouba, você não furta, você não lesa o próximo, na hora. Mas passando o tempo, o pecado vai tomando conta, vai engodando dentro de você, até chegar na hora que você começa a observar e aquilo que outrora era errado para você, agora passa a ser certo. Eu falo, pastor, isso aqui não tem problema. Isso aqui tudo bem. Nesse aqui tudo bem. O inimigo vai entrando, e aí não vai ser só aquilo tudo bem. Aí outras coisas, isso aqui também não tem problema. Aí você, sem você perceber, assim quando nós estudamos na terça-feira, sem vigiar, que é quando você não percebe o que está ao seu redor, e sem orar, o pecado entrou. O pecado entrou na minha e na sua vida. Verdade. E quando o pecado entra na minha e na sua vida, irmão, nós nos tornamos orgulhosos. Sabe por quê? Porque quando eu e você estamos pecando, alguém fala assim: olha, não faz isso, você é cristão. A gente deveria ficar feliz, irmão, quando alguém repreende a gente. Não, você é cristão, cara, não faz isso. Só que a gente, sabe o que acontece? A gente se enfurece. A gente não quer que ninguém chame a nossa atenção, porque nós achamos que o errado que nós estamos fazendo é o certo. Nós falamos, quem é o cara para falar de mim? Nada a ver comigo. E é dessa maneira que as pessoas têm levado o Evangelho de Cristo. Dessa maneira que Adão e Eva quiseram levar a sua vida com Deus. Só que quando eles concretizaram o pecado, porque o pecado estava dentro, mas ainda não tinha aflorado, não tinha colocado para fora. E a Bíblia diz que no momento que eles pegam o fruto e ele come, o pecado já traz as portas. E a Bíblia diz que os seus olhos se abrem. Eles têm agora discernimento do que é bom, do que é ruim, do certo e do errado. Olha que interessante, irmão, o início que eu comecei a pregar, Deus entregou algo maravilhoso para que eles cuidassem. Deus formou, Deus quer nos entregar algo tão grande e maravilhoso para mim, para você, para que nós venhamos a cuidar do que Ele vem colocar na minha, na sua mão. Mas Ele está dizendo para mim, para você: olha, aonde eu vou te entregar, aonde eu vou colocar você, para que você venha cuidar, para que você venha desfrutar do que eu vou colocar na sua mão. Preste bem atenção, para que a minha ausência não faça você sair da onde eu te coloquei. Meu Deus. Não permita que a ausência da minha presença faça com que você saia da onde eu te coloquei. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você, irmão? A porta e o lugar aonde Ele te colocar, a Bíblia diz que é somente Ele que tira, sim ou não? Se é Deus que te deu, se é Ele que te colocou lá, somente Ele. É só Deus que tira eu e você. Quem colocou Adão e a Eva no jardim foi Deus. E Deus ordenou a eles: olha, é para cuidar. Isso não é seu. Eu estou te colocando para você cuidar. Fiz para você, mas não é seu. Eu que construí, eu que formei. Mas estou passando a ti porque eu te amo. Eu quero que você cuide. Quando Deus fala que é para nós cuidar de algo que é dele, irmãos, você tem noção do que Ele está dizendo para você? Meu Deus. Você tem noção do que Ele sente por mim e por você? Você já parou para pensar nisso? Quando Deus pega algo que é dele e diz assim: olha, eu quero que você cuide.
Você cuidar de algo que é de Deus. É como Deus tinha escolhido para você, olha, da mesma maneira como Deus sempre também vai cuidar. Porque é isso que eu espero dele. É isso que eu espero dela. Então quando Deus entrega algo para mim, para vocês, estou terminando. Ele coloca tanta confiança em mim e você, que Ele sabe que a maneira que Ele cuida é a mesma que você vai cuidar. Ele acredita em mim e você. Ele acredita em nós. Aí a Bíblia diz que no final do dia, Deus pega e vai se encontrar com ele. Só que quando Deus vai se encontrar com eles, olha que interessante, eles não estão no mesmo lugar. Quando Deus vai encontrar com eles, eles estão escondidos e vestidos de vergonha. Sabe, muitas das vezes quando eu e você estamos longe do caminho do Senhor, e às vezes você está no lugar errado, na hora errada, no momento errado, e Deus envia um abençoado e fala: ei, você. Deus fala isso para você. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está se encontrando com você lá no lugar errado, que não era para você estar. Da mesma forma, porque assim, fez com Adão. Ei, Adão! Ei, Adão, cadê você? Ei, Adão, cadê você? Você estava sempre aqui, Adão. Estou te vendo. Deus sabia que ele estava ali, mas Deus queria ver uma atitude no coração. Ei, Deus está vendo o seu erro, Deus está vendo o seu pecado, mas Deus quer ouvir de você. Ei, Adão, cadê você? Adão, estou aqui, Senhor, aonde? E a Bíblia diz que quando Deus chega próximo, ele fala assim: por que vocês estão vestidos? Ele, então, Senhor, sabe o que é? A desculpa. Então, sabe o que é? Não. Deus sabe o que é. Na verdade, o que Deus não queria era ouvir desculpa dele, irmãos. Muitas das vezes o que Deus quer é ouvir desculpa minha sua. O que Deus quer ouvir de mim de você é um arrependimento sincero. O que Deus quer ouvir de mim de você é um arrependimento. É um pedido de perdão e arrependimento diante dele. Ei, não adianta se desculpar com Deus, Deus sabe. Você percebe que é em vão? Ah, Senhor, mas e a mulher que o Senhor me deu, ó, a serpente? Deus fala assim: não esquece. Eu não tratei com serpente, eu tratei com você. Meu Deus. Eu falei para você, eu fiz isso aqui para você, Adão. Eu fiz isso aqui para você. Toda essa beleza, tudo que vocês fiz para vocês. Eu coloquei vocês ali para cuidar do meu jardim. Porque eu confiei em você. A minha presença estava com você todos os dias. Mas vocês não deram valor a que eu coloquei vocês aqui. Vocês não atentaram a minha voz, não me obedeceram na ordenança qual eu tinha dado a vocês. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Deus não quer ouvir desculpa. Deus quer ouvir o coração contrito, quebrantado e arrependido. E a Bíblia diz que Deus não quis ouvir desculpa. Deus pega eles e arranca eles do jardim. Tira eles dos jardins. E põe um anjo protegendo. E fala: olha, esse lugar aqui não é mais para vocês. Tira daqui. Mas o amor de Deus ele é tão grande, irmãos. E fala para eles: Deus podia matar eles. Mas a criação de Deus podia ter zerado eles e começado outro. E Deus fala assim: não, agora você vai ver a consequência do seu pecado. Vocês não quiseram saber o que é o bom, o que é o ruim? Eu não vou livrar vocês agora do pecado, agora vocês vão ver a consequência dele. E Deus tira ele do jardim. Por causa do teu pecado, tu comerás dos teus suor. Irá trabalhar para conseguir o pão de cada dia. Mulher, terás dores de parto ao gerar filhos. O que Deus está
dizendo para mim, para você essa noite, que o amor dele é tão grande por mim, por você, que o que ele quer que não aconteça comigo e com você, o que aconteceu com eles. O que Deus está dizendo para mim e para você essa noite, que Ele vai nos colocar num lugar para que nós venhamos cuidar. Aleluia. O lugar ao qual Deus vai colocar em você é para que nós venhamos cuidar daquele lugar. Eu não sei o que você tem pedido para Ele, eu não sei o que você tem conversado com esse Deus, mas o que Deus te chamou aqui nessa noite para falar com você é que o lugar ao qual Ele vai te colocar é para você cuidar. E o que Ele está dizendo para você essa noite: ei filho, ei filha, tome cuidado com as ausências da minha presença. Tome cuidado com as ausências da minha presença, para que o inimigo não contamine a tua fé e o teu caráter. Porque uma vez contaminado o teu caráter, a tua fé, eu vou te arrancar da onde eu te coloquei, e você vai sofrer as consequências do seu pecado. É isso que Deus está falando para mim e para você essa noite. Que o amor de Deus é tão grande por mim e por você, que Ele está nos prometendo algo, mas está alertando eu e você do que poderá vir sobre o que Ele vai nos dar em nome de Jesus. E o pai corrige o filho que ama e alerta ele, para que lá na frente ele não venha cair. Esse é um pai de amor. É um pai que diz que vai preparar o lugar, é um pai que diz que vai te colocar nesse lugar, e é um pai que diz assim: olha, eu confio tanto em você, que eu vou colocar você para cuidar desse lugar como se fosse eu. Então, esse é o amor que Deus tem por você essa noite. E eu queria que você não se esquecesse do amor ao qual Deus tem por mim e por você. E lembre-se, tudo que Deus criou foi para mim e para você. Em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus, eu queria orar pela sua vida. Em nome de Jesus.